Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos do 11 em diante, vai dizer-nos assim a santa e poderosa palavra do Senhor. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Somente até o versículo de número 15, e para que fique bem gravado no meio do teu coração, eu convido a igreja a repetir após mim o versículo 15 que diz: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia! Coloque a Bíblia no seu assento. É momento de falar com Deus. Senhor amado e Pai querido, obrigado, Senhor, por neste sábado termos o privilégio e a oportunidade de mais uma vez nos reunirmos na Tua casa, neste santuário, casa de oração, para cultuar ao Senhor, para agradecer o Seu nome, para buscar a Sua face. E nesta noite já podemos falar com o Senhor em oração, já podemos também louvar, exaltar e agradecer o Seu nome, por meio dos belos louvores que aqui foram entoados a Ti. E agora a Sua igreja espera receber uma palavra, não, Senhor, a palavra do homem, não a palavra de conhecimento humano, mas a igreja do Senhor espera receber, espera ouvir a voz do Senhor. Por esta razão nós lhe pedimos, ó Pai, vem nesse momento mais uma vez abrir os nossos ouvidos espirituais, abrir, ó Pai, o nosso entendimento, para que nós possamos não apenas ouvir, mas entender a mensagem que o Senhor tem preparado a cada um de nós, e que esta palavra ela seja como alimento para a nossa alma, combustível para a nossa fé, e como uma bússola, ó Pai, que nos aponta ao norte, que nos mostra o caminho da Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nesse momento, ó Pai, eu me coloco diante de Ti, como um simples servo que sou, eu lhe peço, usa, meu Pai, como instrumento em Suas mãos, para pregoar a santa e poderosa palavra do Senhor. É o que nós lhe pedimos, e desde já lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Agora eu convido toda a igreja a aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia! Santo é o Senhor. A igreja pode tomar o seu assento, fiquem todos à vontade. Carta aos Hebreus. Aleluia. Pastor, quem escreveu a carta aos Hebreus? Nós sabemos que as cartas à igreja de Corinto
a igreja em Éfeso, as cartas da igreja de Tessalônica, Filipenses e assim por diante foram escritas por Paulo. Mas quem escreveu, pastor, a carta aos Hebreus? Bem, amados, a verdade é que essa ainda é uma incógnita, algo que nós não sabemos ao certo quem foi o homem usado por Deus para escrever esta carta direcionada aos Hebreus. Alguns chegam a afirmar que seria Paulo, outros chegam a defender que seria Apolo, mas a verdade é que nós não temos certeza. Mas independente de quem tenha sido aquele que Deus usou para escrever esta carta, o fato é que esta carta ela foi inspirada pelo próprio Deus. Aleluia. E como o próprio nome já diz, carta aos Hebreus, esta carta ela foi direcionada aos judeus que haviam se convertido a Cristo Jesus. No entanto, agora estavam enfrentando as perseguições. Nós sabemos que a igreja primitiva ela foi severamente perseguida. E quando nós falamos de igreja primitiva, estamos nos referindo a todos aqueles que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, inclusive os judeus que haviam se convertido. Então, quem escreveu esta carta aos Hebreus, escreveu com a finalidade de fortalecer ali a fé dos irmãos, mantê-los firmados na rocha que é Cristo e reafirmar a respeito de qual é o motivo, qual é a razão da nossa fé. Aleluia. Nós estamos em uma campanha intitulada Semana da Aliança. E durante todos esses dias, o Senhor tem nos entregado mensagens falando a respeito de aliança. E nós sabemos que a primeira aliança é o que nós chamamos de aliança mosaica. Pastor, o que seria isso? Aliança firmada ali entre Deus e o seu povo, tendo como líder ali da nação de Israel, Moisés, que subiu ao Monte Sinai, e ali no Monte Sinai foi entregue para ele os mandamentos. Então essa é tida como a aliança mosaica. No entanto, nós sabemos que esta aliança, infelizmente, ela acabou sendo invalidada pela própria nação de Israel, porque o povo não se manteve firme, não se manteve fiel ao Senhor, fiel à aliança que Deus havia feito com eles. O povo estava naquela época ali debaixo da lei. E nós sabemos que a lei, ela funciona da seguinte forma: se você cair em um dos mandamentos, se você não cumprir um dos mandamentos, você já se torna réu de todos. Então a humanidade não foi capaz de cumprir as leis, não foi capaz de manter esta aliança. Então Jesus agora é enviado pelo Pai a este mundo para se entregar em nosso lugar, se entregar como um sacrifício vivo, santo e imaculado. Jesus veio a este mundo para firmar uma nova aliança conosco. Aleluia. E agora, por meio de Cristo Jesus, sabemos que somos salvos não pelas nossas obras, não pelo cumprimento necessariamente das leis, mas pela graça. É pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Quando nós chegamos aqui na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, a palavra do Senhor ela vai fazer um comparativo entre o que acontecia na antiga aliança e o que agora acontecia na nova aliança. Lembrando, antiga aliança, aliança mosaica, tempo da lei. Nova aliança, aliança firmada por meio do sacrifício de Cristo Jesus, tempo da graça. Aleluia. E assim
antiga aliança. Ali, a nação de Israel, em seu cumprimento, inclusive, ali dos preceitos da aliança, nós sabemos que quando o povo ele pecava, havia ali os sacerdotes, ou até mesmo o sumo sacerdote, que ele entrava no tabernáculo e sacrificava ao Senhor. Interessante que o sumo sacerdote, quando ele entrava ali no Santo dos Santos, ele entrava naquele lugar com uma veste especial. Inclusive no seu peitoral havia ali 12 pedras preciosas, e cada uma delas representava uma das tribos de Israel. É como se ele fosse um representante do povo. Então ele entrava ali no Santo dos Santos, representando a nação, representando o povo que havia pecado. Ali ele sacrificava ao Senhor. O primeiro sacrifício era feito para perdão dos seus próprios pecados, e na sequência ele sacrificava para que o Senhor viesse perdoar a nação de Israel. Aleluia. No entanto, nós sabemos que esta antiga aliança, ela acabou sendo invalidada, porque o povo virou as costas para Deus. O povo permitiu que o pecado, que a idolatria fizesse que eles se distanciassem de Deus. Mas como foi dito aqui, inclusive ontem, o Senhor é aquele que não desiste do seu povo. O Senhor é aquele, meu irmão e minha irmã, que não desiste de você. E agora, por amor à humanidade, Ele envia Jesus Cristo, aleluia, para firmar uma nova e eterna aliança. Aleluia. E como nós lemos aqui, a partir do versículo de número 11, a palavra do Senhor diz: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Aleluia. Havia ali os sacerdotes, e havia ali também o sumo sacerdote, que sacrificavam ao Senhor. Mas tanto os sacerdotes como o sumo sacerdote, eles eram falhos, eles eram falíveis, eles pecavam assim como o povo também pecava contra Deus. No entanto, agora na nova aliança, Jesus ele vem como sendo este sumo sacerdote, um sumo sacerdote perfeito, um sumo sacerdote imaculado, que nunca pecou. Ei, meu irmão e minha irmã, Jesus veio a este mundo num corpo humano, assim como o meu e como o seu, sujeito às mesmas dores, sujeito às mesmas emoções, às mesmas tentações, mas a diferença está em que Jesus nunca pecou. Aleluia. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Aleluia. Interessante que os sacerdotes e o sumo sacerdote da antiga aliança, eles repetidas vezes iam ali no tabernáculo para sacrificar ao Senhor. Pelo menos, inclusive, uma vez ao ano, o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos e sacrificava ao Senhor, sacrificava pelos seus pecados e pelos pecados da nação. No entanto, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que não precisa anualmente sacrificar pela minha e pela tua vida, sacrificar pelos nossos pecados, mas uma única vez Ele fez o sacrifício perfeito, o sacrifício eterno, aleluia, que nos redimiu,
Santa Ceia, lá no texto de 1 Coríntios 11, 23 em diante, o Senhor Jesus ele vai dizer: este é o sangue da nova e da eterna aliança. Aleluia. Este sangue foi derramado uma única vez para a remissão dos pecados de toda uma humanidade pecadora. Aleluia. Quando nós chegamos aqui no versículo de número 13, vai dizer: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Aleluia. Na antiga aliança era utilizado ali os bois, como aqui fala, bodes, para serem sacrificados, para que o sangue fosse derramado, para que a nação fosse perdoada. No entanto, agora na nova e na eterna aliança, não é o sangue de animais que foram derramados por cada um de nós, mas foi o sangue do próprio Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Esse foi o sangue derramado, meu irmão e minha irmã. Não é o sangue de um animal, como aqui a Bíblia fala, touros, bodes. Não, foi o sangue do próprio Cristo. Interessante que seria muito mais fácil para o Senhor dizer: olha, eu vou aqui preparar um cordeiro animal, eu digo, para que seja sacrificado pela humanidade. Mas Deus, Ele preferiu fazer de uma forma diferente. Eu não vou enviar um animal para ser sacrificado, eu vou enviar o meu próprio Filho, o Filho unigênito. Aleluia. O Deus que nós servimos não enviou um animal, mas enviou aquele que Ele mais amava, enviou o que Ele tinha de melhor, de mais precioso. Aleluia. Para ser sacrificado por mim e por você. É por essa razão, meu irmão e minha irmã, que o sangue de Cristo é o suficiente, aleluia, para nos trazer salvação e vida eterna. Agora nós não estamos mais debaixo de dogmas, agora nós não estamos mais debaixo de doutrinas do passado, mas agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Aleluia. Aonde nós entendemos que é o sacrifício de Cristo Jesus que é o suficiente para nos perdoar, o suficiente para lavar as nossas vestes manchadas do pecado e nos tornar alvos mais que a neve. Aleluia. Nós entendemos que agora é por meio do sacrifício de Cristo que nós somos salvos, é por meio do sacrifício de Cristo que nós temos vida eterna. Esta é a nova aliança. Aleluia. No versículo de número 15 vai dizer: e por isso é mediador de um novo testamento. Pastor, e o que seria aqui testamento? Testamento também significa aliança. Então, por esta razão, é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento,
Os chamados recebam a promessa da herança eterna. Aleluia. Ah, meu irmão e irmã, a palavra do Senhor vai nos falar que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Jesus é o mediador desta nova e eterna aliança. Foi Ele quem mediou. Ele é o sumo sacerdote. Ele é também o cordeiro. Ele é aquele que derramou o seu sangue por amor a cada um de nós. Aleluia. E hoje nós temos a alegria. Hoje nós temos o privilégio de vivermos neste novo tempo, de vivermos dentro dessa nova aliança. Pastor, e o que Deus espera de cada um de nós? Que nós venhamos permanecer firmes nesta aliança, que nós não venhamos permitir que nada nem ninguém venha fazer com que nós quebremos esta aliança, ou venhamos olhar para trás, olhar para as coisas passadas, olhar para a velha criatura, olhar para os velhos hábitos, olhar para a velha vida. Não, o que ficou no passado, deixe no passado. O Senhor fez algo novo na minha e na tua vida. Você tem uma nova aliança em Cristo Jesus. Eu e você temos o privilégio de fazermos parte desta nova aliança. Jesus é o mediador, Jesus é o sumo sacerdote, Jesus é o Cordeiro de Deus, e nós somos aqueles que devemos ao Senhor obediência. Nós somos aqueles que precisamos permanecer firmes na presença do nosso Deus. Nós sabemos que constantemente existe uma batalha espiritual. Satanás não quer que você esteja dentro desta aliança. Satanás não quer que você permaneça em fidelidade nesta aliança. Pelo contrário, Satanás, ele quer que eu e você venhamos nos prostituir. Satanás, ele quer que eu e você venhamos manchar esta aliança. Satanás quer que eu e você venhamos fazer por onde essa aliança seja quebrada. Pastor, que palavra forte é essa? Se prostituir? Já te explico por quê. Quando nós estamos em um casamento, nós sabemos que ali diante de Deus e diante dos homens, nós prometemos ser fiéis ao nosso cônjuge, o marido, a esposa ao marido. Todo marido quer que a sua esposa seja fiel. Toda esposa quer que seu marido seja fiel, porque existe uma aliança. Existe algo que foi firmado entre aquele casal. E espiritualmente com Deus nós temos uma aliança. No entanto, todas as vezes que nós olhamos para trás, todas as vezes que nós regredimos, quando caímos, quando falhamos, quando vamos por meio de outros deuses, nós estamos nos prostituindo. Nós estamos espiritualmente adulterando contra o nosso Deus, que é com quem nós temos uma aliança. No entanto, meu irmão e minha irmã, o Deus que você serve, Ele quer a minha e a tua fidelidade. O Deus que nós servimos, Ele quer a nossa obediência. O Deus que nós servimos, Ele quer a nossa exclusividade. Não podemos servir a dois senhores. Jesus já havia dito isso, porque ou há de agradar a um e desagradar o outro, ou vice-versa. Nós precisamos servir a um único Deus,
e permanecemos fiéis a Ele. Mesmo que para permanecer fiel nós tenhamos que renunciar, mesmo que para permanecer fiel nós tenhamos que renunciar às próprias vontades, renunciar ao nosso ego, renunciar ao nosso orgulho, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que satisfaz a nossa carne. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos em obediência e em fidelidade para Deus. Nós sabemos que fazer isso não é fácil, no entanto é necessário, aleluia, porque o Senhor já fez muito mais por mim e por você. O que Deus fez por mim e por você é muito maior e grandioso do que qualquer sacrifício que nós tenhamos que fazer nesta terra para permanecermos firmes e fiéis a Ele. Então eu te digo nesta noite, meu irmão e minha irmã, vale a pena ser fiel, vale a pena renunciar, vale a pena deixar para trás o velho homem, a velha criatura, as velhas práticas, porque o Senhor, Ele firmou comigo e com você uma nova e eterna aliança, aleluia. E nós não podemos, nós não devemos manchar esta aliança, mas pelo contrário, precisamos permanecer firmes, precisamos permanecer em santidade, na presença do nosso Deus, até Jesus voltar, porque Ele está voltando, o fim está próximo, a vinda de Cristo para levar a sua igreja, para nos tomar desta terra, está cada dia mais próxima, aleluia, e nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos estar com nossas vestes limpas, nós precisamos estar em santidade, aleluia. Pastor, eu preciso então ser perfeito? Não, você não precisa ser perfeito, você precisa ser separado. Santidade é isso, ser separado, e nós precisamos buscar isso da parte de Deus todos os dias. E para ser separado, para andar separado do pecado, para andar separado do mundo, para andar separado daquilo que nos afasta de Deus, sim, vai requerer de mim e de você renúncia. Sim, vai requerer de mim e de você esforço, sacrifício. Sim, vai requerer de mim e de você seguir o que está escrito nesta palavra, seguir aquilo que o Senhor nos orienta por meio das Sagradas Escrituras. Mas pode ter certeza, cada esforço, cada sacrifício não é nada ainda comparado com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E tudo isso se tornará pequeno diante da glória que o Senhor tem preparado para a sua igreja, diante das moradas celestiais, aleluia. Oh Santo Deus de Israel, o Senhor tem preparado para mim e para você aquilo que há de melhor, o que há de mais precioso, aquilo que o dinheiro não compra, aquilo que nem toda prata e nem todo ouro do mundo pode comprar. Pastor, o que? Salvação e vida eterna. Nem todo dinheiro do mundo compra a nossa salvação. Nem que o homem mais rico desse mundo chegue para Deus e fale assim: Senhor, eu quero comprar a minha entrada no céu. Eu tenho aqui bilhões de dólares para comprar a minha entrada no céu. A resposta de Deus para ele vai ser: ei, o teu dinheiro não compra a entrada no céu, o teu dinheiro não compra salvação e vida eterna, mas o que já foi pago para que você entre no céu foi o sangue do meu Filho Jesus Cristo. Este sangue sim comprou,
Salvador da nossa vida. O que nós precisamos agora é permanecermos firmes na sua presença, é andarmos em santidade na presença do nosso Deus. Amém, amados? Esta é a palavra do Senhor para o meu e para o teu coração nesta noite.